Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. E como a Laurentina nos falou, né, quando estamos reunidos em nome do Cristo, Ele está entre nós. E, por certo, Ele aqui se encontra através dos espíritos superiores e da mentora espiritual desta casa. Então, dando continuidade ao tema da semana passada, há muitas moradas na casa do meu pai, que é muito interessante esse tema, porque às vezes a gente não se dá conta que a casa de Deus é o universo, né? Então, é importante que quando Jesus faz essa colocação, e como eu comentei na semana passada, ele estava reunido com os apóstolos na ceia de despedida, e ele faz essa colocação. E ele faz uma colocação interessante, que é, ele cita, há muitas moradas na casa do meu pai. E todas as vezes que Jesus faz a referência a Deus, ele diz nosso Pai. Mas nesse dia em especial, ele fala do meu Pai. E parece sim que soa como uma questão de é meu, é só meu, não é dos outros. Mas depois nós vamos entendendo, conforme a gente vai se aprofundando, que conforme nós vamos evoluindo, nós também vamos modificando a nossa condição de entendimento do que é Deus. E aí, então, por isso Jesus se refere a isso, pelo gabarito espiritual que ele tem e o entendimento que ele já tem de Deus, né? Mas o Pai é Pai de todos nós. E sendo regente do universo, há muitas moradas nessa casa de meu Pai, significa que o universo é composto por inúmeros planetas, aonde habitam espíritos como nós, que estão iniciando o seu processo reencarnatório ou que já são reencarnantes. Vamos pegar a Terra como exemplo. Há muitos milênios atrás, o planeta Terra não tinha essa estrutura tal qual nós a vemos, né? Não tinha essa condição que nós conhecemos. Ele foi preparado no transcurso do tempo para poder receber espíritos que vão iniciar o seu processo reencarnatório. Então, esses espíritos que chegam para iniciar o seu processo reencarnatório são espíritos que estão pela primeira vez nascendo, foram recém-criados por Deus. E eles são espíritos simples e ignorantes, como está no Livro dos Espíritos. E por conseguinte, são espíritos ainda primitivos do processo evolutivo. Eles não detêm um conhecimento e valores que já os coloquem numa condição mais elevada. Então, a preocupação dos espíritos primitivos, que nós fomos um dia, são as necessidades básicas. Esses espíritos primitivos não vão se preocupar com valores morais. Eles vão se preocupar e vão se movimentar nas coisas básicas, que é, por exemplo, a sobrevivência, a alimentação. Mas mesmo o processo evolutivo na questão do ambiente primitivo, ele também necessita de tempo. Então, essa reencarnação nos mundos primitivos não se dá num único período. Ele encarnou, desencarnou, e a encarnação e a reencarnação são curtas, devido à condição do ambiente em que ele se encontra, né? Ou que nós nos encontrávamos. E ele vai reencarnando e desencarnando, reencarnando e desencarnando, e vai desenvolvendo a sua constituição espiritual para dar o seu salto de qualidade. Então, lá na biologia, na antropologia, nós vamos encontrar o homem neandertal, que vai se desenvolvendo para o homem sapiens, onde vai tomando consciência da sua condição. Mas mesmo esses espíritos primitivos que nós já fomos um dia, temos registrado no nosso arcabouço espiritual o nosso DNA divino. E esse DNA divino, ele precisa ser lapidado. Ele precisa eclodir em nós.
E é isso que vai nos movimentar no processo evolutivo, que nos retira da condição de primitividade e nos coloca na condição de um mundo de expiação e provas. E aí é interessante, porque esse mundo primitivo já não tem mais condição de albergar espíritos que detêm determinadas capacidades espirituais ou capacidades de inteligência que vão habitar no mundo de expiação e provas. E é interessante a gente se dar conta de que conforme nós vamos evoluindo no mundo da primitividade, nós vamos tendo necessidade do convívio de coletividade. Se primeiramente nós nos preocupamos só conosco, com a nossa sobrevivência, conforme nós vamos nos aproximando do mundo de expiação e provas, nós já vamos dando conta que conjuntamente nós somos mais fortes. Então nós vamos organizar a família, mesmo ainda com características primitivas. Nós vamos organizar as aldeias, mesmo ainda com características primitivas. Mas vamos dando o nosso salto de qualidade e o nosso aprimoramento. E aí, num determinado momento, nós reencarnamos no mundo de expiação e provas, tal qual nós nos encontramos hoje. E se nós pararmos para olhar a linha do tempo, nós vamos pensar, poxa, mas faz tempo que nós estamos nesse mundo de expiação e provas. Porque nós saímos da primitividade e adentramos ao mundo de expiação e provas. E continuamos no mundo de expiação e provas. Mas aqueles espíritos que reencarnaram no mundo de expiação e provas, que somos nós mesmos, fomos nos aprimorando no transcurso do tempo e vamos evoluindo por uma outra condição. E aqui nós encontramos um aspecto interessante. Quando nós não conseguimos nos adequar às condições morais que a nova etapa evolutiva nos pede, nós vamos migrar para um planeta que tenha condições de nos acolher pela característica espiritual que nós apresentamos. Então, lá no mundo primitivo, está chegando o momento da transição para o mundo de expiação e provas. E aquele espírito que já tem um estado de consciência um pouquinho desenvolvido, diz, não, eu prefiro permanecer nessa condição. Mas o planeta Terra deu seu salto de qualidade, passou para o mundo de expiação e provas. E Deus é tão amoroso que pega esse espírito e vai recolocá-lo no processo reencarnatório num planeta onde ele consegue se afinizar. Porque assim como na espiritualidade, quando nós desencarnamos, o mundo que nós vamos habitar é o mundo que nós nos afinizamos, que responde ao nosso estado espiritual. E isso é importante nós nos conscientizarmos. Então, o que deve existir, a Laurentina colocou isso muito bem na hora do Evangelho, uma energia que nos movimente, que nos impulsione, que nos dê vontade de caminharmos espiritualmente e progredirmos de esferas evolutivas. E não é só nós, individualmente, que progredimos. Não é só nós, individualmente, que evoluímos. O planeta que nós habitamos evolui conosco. Ele muda as características primárias e vai adquirindo uma outra característica para também se adequar a essa etapa evolutiva que os seus habitantes se encontram. Mas no universo, são inúmeros os planetas que estão na fase primitiva, são inúmeros os planetas que estão na fase de expiação e provas, e cada um dentro de uma faixa evolutiva. Então, não é uma coisa linear, bem retilínea, né? Porque se nós olharmos a população terrena, que é a humanidade, e a humanidade está composta dentro do conjunto do universo, nós vamos encontrar heterogeneidade de espíritos. E qual é a característica dos espíritos que habitam esse planeta de expiação e provas? São aqueles espíritos que ainda se movimentam mais pelas ações do mal do que o bem. Nesse planeta de expiação e provas,
o que se manifesta com mais facilidade, com mais atenção, com mais facilidade, é o mal. E não o bem. Mas aí, como Deus é amor, ele envia, né, para esse planeta de expiação e provas, espíritos que já atingiram um determinado grau evolutivo, para poder auxiliar esses espíritos que estão no mundo de expiação e provas, para entenderem que o nosso objetivo reencarnatório é a evolução, é irmos nos distanciando deste vínculo que ainda nos prendem ao prazer do exercício do mal. E nós não precisamos nem buscar fora da Terra, né, algum planeta que nos identifique. Se nós, essa colocação do mundo de expiação e provas. Se nós olharmos o nosso cotidiano, nós vamos verificar que sim, nós estamos no mundo de expiação e provas. Nós estamos no mundo onde a violência, que é o mal, a guerra, que é o mal, o desentendimento, que é o mal, a falta de perdão, que é o mal, a dificuldade da compreensão e da fraternidade, que é a materialização do mal, está presente. E no momento em que nós estamos nos aproximando agora para uma outra mudança, em que nós vamos para uma outra etapa, que é o mundo de regeneração, parece que essa energia eclodiu, né? E nós somos bombardeados cotidianamente por notícias negativas. Mas por quê? Porque aqueles espíritos que não têm o objetivo de permitir a mudança planetária se movimentam para que isso não aconteça. E aí, então, o plano espiritual nos chama a atenção. O bem não pode ser tímido. O bem tem que ter ação. Nós temos que ter objetivo de praticar o bem cotidianamente. Então, passa pelo nosso pensamento, passa pelas nossas ações. Nós movimentarmos essa energia para contribuirmos com a espiritualidade, para que esse salto de qualidade ocorra de forma mais plena. E uma coisa, nós não vamos mudar. O planeta vai evoluir. Os espíritos que estiverem em condições vão dar o seu salto de qualidade. Mas o que acontece com aqueles que persistem em querer conviver com essa desarmonia gerada por energias negativas? De quererem insistir em permanecerem distante dos valores morais necessários para o salto de qualidade espiritual. Eles vão migrar coletivamente para um outro planeta que está nessa condição em que eles se encontram e lá vão habitar. E existe uma questão interessante. Estes espíritos, que já deveriam estar em condições de passar para o mundo de regeneração, eles vão contribuir, apesar de estar atrelado aos processos da maldade, para a evolução daquele planeta que está no intermeio do planeta de expiação e provas, assim como aconteceu conosco. E aí quem leu Exilados de Capela vai entender o que eu estou dizendo, né? Espíritos que habitaram o planeta Capela reencarnam no planeta Terra, mas já eram conhecedores de profundo desenvolvimento e intelecto de tecnologias e vieram contribuir conosco para que nós, que estávamos recém-iniciando o nosso processo evolutivo de espíritos no planeta de expiação e provas, para que nós dessemos o nosso salto de qualidade. Então, a evolução é força individual, mas ela acontece coletivamente. Nós caminhamos em grupo. Por isso que nós não podemos nos isolar e dizer, eu vou cuidar da minha evolução e os outros que cuidem da sua. Não, nós evoluímos coletivamente. E nós vamos verificando, por exemplo, que nós estamos indo para uma condição melhor
Quando nós encontramos, se nós olharmos a história, lá no início, no processo inicial da história, a medicina apresentava uma condição muito difícil, né? Que as pessoas acabavam morrendo por falta de medicação. Hoje nós temos tecnologia que auxilia a medicina na cura das doenças. Para que nós pudéssemos nos deslocar de um ponto ao outro do planeta, levavam-se meses. Hoje, nós nos deslocamos em horas. Para que nós pudéssemos nos comunicar, era através de carta, e a carta vinha de navio, e aquilo demorava um tempo. Nós só íamos saber o que estava acontecendo em outra parte do mundo, depois de que os fatos já tinham até sido superados. E hoje nós ligamos o nosso celular e nós estamos sabendo o que está acontecendo na China. Nós sabemos o que está acontecendo longe de nós. Isso denota evolução planetária. Mas não é só a evolução tecnológica e cultural que tem que evoluir. Somos nós, espíritos, que precisamos também adquirir aquele patrimônio espiritual alicerçado sobre as leis divinas, para que nós possamos usufruir desse processo evolutivo e dar o nosso salto de qualidade. E aí, então, nós vamos passar para um planeta de regeneração. Mas não é porque nós estamos saindo da condição de planeta de expiação e provas que nós vamos reencarnar e dizer, pronto, estamos regenerados. Chegou a nossa carta e disse, olha, você vai passar a reencarnar no planeta Terra, que agora é de regeneração. E aí nós achamos que, né, somos espíritos regenerados. Lembram? A evolução necessita de tempo. Então, nós estamos iniciando a nossa regeneração e nós vamos passar alguns séculos ou milênios na experiência do planeta de regeneração. Mas o que é essa condição de regeneração? Se no planeta de expiação e provas o bem impera, no planeta de regeneração há um equilíbrio. Nós vamos encontrar o bem e o mal lutando ali, um com o outro, né? Mas quem vai fazer a diferença? Os espíritos. Nós que reencarnamos no planeta de regeneração. Nós vamos ter mais preocupação em atender o convite dos valores que as leis de Deus nos colocam. E de uma certa forma os espíritos nos colocam também que desse planeta de regeneração, nós vamos ter um descanso das nossas lutas, que nos desgastam, né? Lá no planeta de regeneração e provas, existem espíritos que estão em provas. E lembra que nós comentamos na semana passada, o planeta é como se fosse uma escola. Só é aprovado para as etapas seguintes aquele aluno que aprendeu todas as lições. Então, as provas são isso. Nós passamos pelas nossas dificuldades, e vamos vencendo as nossas dificuldades. Mas é esse planeta de expiação quando nós não conseguimos, fazemos descaso e dizemos, não, eu quero continuar a ser esse aluno, esse adolescente rebelde, e vou continuar errando. E erramos conscientemente. Prejudicamos o outro conscientemente. Fazemos o mal conscientemente. Sabemos que estamos fazendo mal, mas fazemos. E aí o que acontece? Nós temos que expiar. São lutas mais fortes. São dificuldades mais fortes. Mas mesmo assim é uma escola. É um aprendizado que nós necessitamos. Então o que nós temos que almejar nesse momento? Sermos contributivos para que nós possamos dar o nosso salto de qualidade para esse planeta de regeneração, nos harmonizando com as leis divinas que nos regem. Ou a gente quer permanecer só no mundo de expiação e provas? É opção nossa, é escolha nossa.
mas todos nós estamos fadados ao aperfeiçoamento. Eu vou citar um exemplo aqui. Há muito tempo atrás, num grupo de estudo, a gente estava discutindo a questão do aperfeiçoamento espiritual, e uma pessoa nos disse, mas se a gente está fadado ao aperfeiçoamento, a nos tornarmos espíritos superiores, eu não tenho pressa. Quando der, deu, está tudo bem. É assim? Ou será que nós queremos nos aperfeiçoarmos, nos melhorarmos para desfrutarmos daquilo que o ambiente espiritual elevado vai nos proporcionar? Quando der, deixa a vida me levar, né? Como diz a música. E eu vou vivendo conforme vai dando e não estou me preocupando com nada. Nós vamos só ficar repetindo, até o momento que o plano espiritual, os engenheiros que fazem o processo da reencarnação, chegam para nós e dizem, olha, você teve uma chance, 2 chances, 3 chances. Agora, quem vai determinar como é que isso vai acontecer é o planejamento espiritual. Então, as lutas se tornam mais difíceis, né? Aí nós estamos expiando as nossas falhas. E a gente ainda ouve quem diz, como é que Deus pode ser bom se eu estou lutando desse jeito, se eu estou tendo essas dificuldades? Mas o plano espiritual vem nos dizer que bom que nós estamos tendo essas dificuldades, que nós estamos tendo essas lutas, porque é a única forma que nós temos de moldar o nosso espírito. É a única forma que Deus encontrou de dizer, meu filho, se você insiste em permanecer no erro, significa que as dificuldades foram poucas. E não é maldade divina. Ele vai mexer o nosso estado de acomodação. E aí nós nos damos conta, mas quem sabe se eu me modificar, a minha vida se modifica. É isso que é expiar. Então, no mundo de regeneração, o bem e o mal estão equilibrados. E aí nós vamos experienciando e vamos evoluindo para chegar ao mundo superior, aonde o que vai imperar é o bem. Eu não consigo agir sem me preocupar com o outro. Eu não consigo desejar o bem só para mim. O bem é coletivo. A minha preocupação é comigo, mas também é com o outro. E nós vamos também evoluindo nos mundos superiores e chegar à condição de mundos celestiais, aonde existe toda uma sutileza e uma transformação, não só espiritual, mas fisiológica também. Os espíritos que reencarnam nos mundos celestiais e superiores, eles perdem essa característica mais densa da estrutura corporal e vão se tornando mais sutis, porque a preocupação dele é com o mundo espiritual. Assim como lá na primitividade, se nós olharmos uma foto, né, nós éramos desprovidos de beleza. Se nós olharmos um livro de biologia, nós vamos verificar. Mas conforme nós vamos evoluindo, nós vamos percebendo que nós vamos assumindo características diferentes, melhoradas, aprimoradas. Então, aqueles espíritos que vão para os mundos superiores também vão se aprimorando, sutilizando o seu campo material, até chegar à condição de celestes. E que todos nós chegaremos. Todos nós estamos fadados. Esse termo parece negativo, mas não é. Fadado significa que nós vamos chegar. É da lei de Deus. Nós nos tornarmos habitarmos mundos celestes. Agora, depende de quem? De nós. Depende do nosso compromisso conosco mesmo e da busca que nós fazemos na nossa vida. Então, quando Jesus nos diz, há muitas moradas na casa do meu Pai, no Evangelho, ele está dizendo que essas moradas são representativas da nossa condição espiritual. E que cabe a cada um de nós contribuir
para o processo evolutivo. E Jesus faz uma outra colocação dos apóstolos: eu vou preparar-vos o lugar, e quando eu vos houver preparado o lugar, eu venho buscar-vos. Ou seja, ele está anunciando que os apóstolos vão coabitar junto com ele. E conforme a nossa mentora Joana de Anjos já nos tem dito muitas vezes, foi o maior espírito que já esteve sobre a terra. Ele é o nosso governador, é um espírito celeste, e que abriu mão da sua estrutura, da sua convivência na espiritualidade e da sua estrutura espiritual, porque ele teve que condensar a sua estrutura espiritual para poder incorporar, reencarnar num corpo físico, para nos dar a meta a seguir, o caminho a seguir. E como é que nós não vamos aproveitar essa oportunidade? E ele ainda disse mais: vou enviar um consolador que vai vos auxiliar a atingir esses objetivos, e coloca à nossa disposição a lição que os espíritos nos deram através da codificação. Então, nós estamos com todas as ferramentas à disposição para que nós possamos aproveitar esse momento de transição que se inicia e um dia reencarnarmos no mundo de regeneração. É fácil? Não. Mas depende de uma única coisa: vontade. Que nós tenhamos vontade. E que nós possamos nos esforçar cotidianamente. Nos pequenos gestos, no pensamento. E conseguirmos desmaterializar essa energia do mal que às vezes parece que impera no nosso planeta, às vezes não, que impera no nosso planeta. E nós possamos dizer ao Deus, nosso Pai, obrigado por esse planeta azul que vem nos acolhendo há tantos milênios, para que um dia nós possamos compreender o que significa efetivamente o teu amor. Porque Deus nos ama. Mas nós precisamos, como filhos que somos desse Deus, entender que Ele é Pai e que ao Pai cabe disciplinar os seus filhos. E a forma que Deus encontrou para esse processo é através da reencarnação. Só através da reencarnação é que nós vamos evoluir. Que a paz de Deus seja conosco e que os amigos do plano maior, os nossos amigos que já atingiram o grau de aperfeiçoamento que nós desejamos um dia atingir, possam nos assistir e nos amparar desse objetivo. Muito obrigada.